Pai do Senhor, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso glorioso Salvador, aquele que se fez homem e veio ao mundo para nos alcançar com a sua graça, manifestar a graça de Deus a nós. Aqui estamos nós outra vez para trazer uma palavra, como fazemos toda semana, palavra doutrinária. Hoje eu quero falar sobre a doutrina da salvação, destacar a sua importância para a nossa vida e, obviamente, destacar que nós, apesar da graça de Deus, temos que nos esforçar para desenvolvê-la. Eu quero ler então para vocês João capítulo 6, o versículo 27, que diz assim, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Amém? Deus aplique esse texto no seu coração. Pai querido, nós queremos glorificar o seu nome, porque o Senhor nos dá mais um dia na sua presença e nos dá a oportunidade de estarmos agora diante dessa live para ministrar a tua palavra, que oportunamente os teus servos estarão assistindo, ouvindo. Rogamos ao Senhor todo o trabalhar do teu Espírito Santo, não só sobre mim que irei ministrar, como também sobre aqueles que irão ouvi-la, para que os mesmos sejam edificados e o Senhor seja glorificado. É o que eu te oro nessa hora em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje é olhando para a eternidade. Porque eu estou fazendo uso desse tema, olhando para a eternidade. Ora, todos nós, irmãos, nós temos sempre um direcionamento para a nossa vida. E estamos sempre olhando para o amanhã, olhando para frente, não é? Jesus, falando a respeito desse olhar para frente, desse olhar para o amanhã, ele exorta os homens então a manter uma confiança plena nele, entendendo que ele, da mesma maneira que cuida das árvores do campo, cuida de nós, porque valemos muito mais. E da mesma maneira que cuida das aves, cuida também de nós, porque valemos muito mais do que árvores e do que aves. Mas muitas vezes nós protelamos com respeito à salvação, né? E mesmo nós salvos, muitas vezes não desenvolvemos a nossa salvação, não vivemos ela plenamente, e aí vivemos uma vida meio que desregrada, né? Tomba aqui, tomba acolá, somos influenciáveis, recebemos ideias erradas, somos influenciados pelo misticismo, influenciado pela cultura social, pelos costumes, pelos ditados populares, e a razão dessa vulnerabilidade na nossa alma não estou falando aqui da perda da salvação, mas estou falando de um desenvolvimento nela para que possamos vivê-la plenamente, desfrutar dela já aqui. Certa vez eu vi na fila do hospital um camarada dizendo, eu não gosto muito de ouvir de evangelho porque fala de vida eterna só quando eu morrer. Ou seja, ele não compreendia a possibilidade de desfrutar da vida já aqui. E no texto que nós lemos, é um episódio muito interessante porque Jesus havia multiplicado os pães e depois ele saiu já de noite, atravessou o mar de Tiberíades e foi para o outro lado do mar. Na realidade é um lago, né? É chamado mar por conta da sua dimensão, que é muito grande. E muita gente, depois que comeu o pão e tal, procurou Jesus, e ele não estava mais lá no local, e aí foram até a beira do mar, e havia alguns barcos, e eles pegaram aqueles barcos, e durante toda a noite eles navegaram
para o outro lado, ao encontro de Jesus. Então foi uma noite de muito esforço, de muito empenho da parte deles, primeiro porque estavam navegando à noite, não é uma tarefa fácil navegar à noite, principalmente naqueles tempos, não é? E segundo porque passaram a noite acordado, sem dormir, e foi de fato descer uma longa distância. E aí quando eles chegam diante de Jesus, Jesus olha para eles e ao invés de dizer, muito bem, vieram me procurar, e tal, Jesus então faz uma exortação, porque Jesus percebeu que todo aquele esforço que eles haviam empenhados era por conta do pão fácil, do pão de cada dia, daquele pão que Jesus tinha multiplicado. Por isso Jesus vai dizer, esforçai-vos, trabalhai, não pela comida que se estraga, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual quem dá é o Filho do Homem, porque Deus, o Pai, o selou com essa autoridade. Por isso nosso tema é esse, olhando para a eternidade. Quando eu falo de olhar para a eternidade, é exatamente para que nós possamos então entender, primeiro do que tudo, que a vida eterna, ela é o bem, olha o que eu vou dizer a você agora, ela é o bem mais importante e absolutamente necessário à existência humana. Tudo que você constrói aqui na Terra, isso vai ficar. Tudo que você adquirir aqui nesta vida, neste mundo, nessa dimensão de vida, você não levará para a eternidade. Nada, exceto aquilo que você construiu no reino de Deus. Jesus, falando a respeito disso, ele disse, olha, não ajunteis tesouro na terra, porque na terra tem ladrão, tem traça, não é? Juntai no céu, porque lá nem tem ladrão e nem traça, ou seja, lá não se corrói. Então, voltando ao primeiro ponto, a eternidade, a vida eterna, a salvação eterna, ela é o bem mais importante e necessário para o homem. Por que ela é importante? Primeiro porque o homem precisa dela. A sua importância está em que, se o homem não obtiver a vida eterna, ele estará perdido e sentenciado ao mundo das trevas. E necessária porque o homem, ele carece, ele não tem condições, ele perdeu, vamos dizer assim, vamos ser mais direto. Ele perdeu essa vida e ele não foi criado para ir para o inferno, ele não foi criado para ser lançado nas trevas, porém, quando o homem cai, ele perde essa vida e agora ela é absolutamente necessária para que o plano de Deus na sua vida seja retomado. Aquilo que Deus planejou para a sua existência seja retomado a partir da vida eterna que a gente recebe. Então, é o bem mais importante e necessário. Veja o que estou dizendo. Por quê? Porque às vezes nós colocamos muita coisa na nossa vida, dando uma importância sem tamanho, e negligenciamos aquilo que é mais importante, que é a nossa salvação. E eu estou falando isso porque Jesus fala aqui de alimentação. Esforçai-vos não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Ou seja, nós entendemos então que a nossa salvação ela deve ser alimentada, fortalecida. Pastor, e a salvação se perde? Não estou falando de perder, mas estou falando de ela ser mais difícil, de ela ser atribulada, dificultosa, incerta na nossa perspectiva humana, não é? Então é importante que nós aprendamos isso, porque muitas vezes negligenciamos a nossa relação com Deus, negligenciamos a nossa devoção. Nos tempos atuais estamos vendo muita gente faltando os cultos, não assistindo mais as lives, não é? Como se isso não tivesse lá muita importância. Irmãos, já temos dito várias vezes e vou repetir aqui agora, nós não somos uma religião, irmãos. Nós somos o povo de Deus. E esse povo de Deus precisa estar relacionando-se com Deus constantemente.
desenvolvendo assim a vida de Deus em nós, porque é a vida de Deus em nós que de fato declara que somos salvos. E se nós nos distanciamos de Deus e não nos alimentamos dele, das suas promessas, do seu consolo, das suas exortações, a tendência é que nós vamos então perdendo o foco da nossa existência. E é por isso que eu estou destacando a questão da importância. Então ela é o bem mais importante e necessário, porque se você não entendeu ainda, ou o homem é salvo por Cristo, ou esse homem está perdido. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E também diz que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então é importante, olhar para a eternidade começa exatamente buscando, priorizando aquilo que é mais importante e necessário para a nossa existência. Guarde isso. Eu olho para a eternidade quando eu busco o bem mais importante para a minha existência e busco o bem que me é absolutamente necessário. O segundo ponto que eu quero destacar para você nesta hora é que a eternidade é algo possível, alcançável. Que coisa maravilhosa, não é? Quando nós paramos, a gente vai encontrar muitas pessoas nos acusando. Ah, comeu carne e farinha, agora vai para o céu, feijão e farinha, e agora quer ir para o céu, fez isso, fez aquilo antigamente, e procurando sempre ver os nossos defeitos, não é? E dizendo que nós não temos esse direito. E a respeito deles, eles mesmos dizem assim: ah, quando eu morrer, que Deus faça de mim o que Ele quiser, que Ele me bote no bom lugar, se Ele achar que eu mereço. Ora, tem duas coisas que é muito importante esclarecer essa questão do merecimento. Primeiro, não há merecimento no homem, não é? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então não há merecimento no indivíduo. Mas às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu faço caridade e etc. Não é? Bom, eu diria que quando você faz todas essas obras boas, você está cumprindo a sua responsabilidade com o seu próximo, com o seu semelhante. Há um ato bom, não tem a dúvida. Porém, você precisa lembrar que além de ter responsabilidade com o seu próximo, você também tem que ter responsabilidade com Deus. E aí que está, não só fazer o bem ao próximo não resolve o problema da salvação. É preciso então cumprir as responsabilidades e os compromissos com Deus. Como é isso, pastor? Ora, primeiro que tudo, a Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu sou o Senhor teu Deus, que eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não é? Então, quando eu digo que nós temos que cumprir responsabilidade tanto com os homens quanto com Deus, isso aí derruba essa ideia de que eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Muitas vezes até faz para com o ser humano, mas para com Deus não tenho feito nada que seja proveitoso. Porém, voltando ao ponto, ela é alcançável, isso é possível, não pelo que nós fazemos com relação às obras, mas pelo que nós fazemos com relação a Deus, não é? Aí Jesus vai dizer assim, olha o que você tem que fazer com relação a Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem algo que eu preciso fazer com relação a Deus, que é receber o seu Filho crendo nele, mas crendo de verdade, não é acreditando na sua existência, é crendo no que ele veio ensinar, crendo no que ele proclamou, crendo no que ele praticou. Então ela é alcançável, eu diria, pelos métodos divinos.
O problema é que muita gente quer alcançar a eternidade pelo método humano, pelo conceito humano, e não vai jamais, não é, fazer isso. O apóstolo Pedro falando, ele disse que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então ela é alcançável pelos métodos divinos, que exige fé e exige a aceitação do seu Filho Jesus Cristo, aquele que ele enviou para salvar a humanidade. Então não é algo distante, não é algo impossível, não. É possível, é alcançável, desde que seja feito ou buscado pelo método de Deus. Então é muito importante isso. Então eu olho para a eternidade e percebo que ela é alcançável, porque Deus preparou um caminho para que eu alcance essa eternidade. E esse caminho é Jesus Cristo. Não é? Eu olho para a eternidade e sei que ela é o bem mais importante que eu preciso ter. Não é carro, não é dinheiro, não é nada, é a eternidade. E também é algo que eu preciso, eu necessito para a minha eternidade. E olho para a eternidade e percebo que ela é alcançável porque Deus proveu uma maneira da eternidade chegar até mim, da eternidade chegar até você. Então você não pode desistir. Ah, eu não consigo. Você precisa colocar exatamente, usar os métodos de Deus. E o primeiro método é confiar não em você, mas confiar em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, eu diria que a eternidade, eu olho para a eternidade e percebo que ela exige esmero da minha parte, esforço. Não é? E mais uma vez eu repito, não estou falando aqui da questão de das minhas obras contribuírem para a minha eternidade, mas das minhas ações, das minhas obras contribuírem para a minha edificação espiritual, para que eu viva essa vida eterna que Deus vai me dar em Cristo de forma plena e não com dificuldades. Não é? Você vai encontrar muita gente por aí. Ah, irmão, ore por mim, eu estou meio assim. Ah, irmão, ore por mim, eu pequei. Ah, irmão, ore por mim, não sei, eu estou sem força. Na maioria das vezes, exatamente, essas coisas começam a surgir na nossa vida quando nós não nos esforçamos para buscar a Deus, quando nós nos empenhamos para buscar a Deus. Nos esforçamos para tantas coisas, mas muitas vezes, quando a coisa é para buscar a Deus, o nosso esforço é mínimo. Não é? Se programamos um piquenique para sair de madrugada, está todo mundo acordado para sair de madrugada no piquenique. Se temos uma festa para ir, exige uma longa viagem, está todo mundo se prontificando e se esforçando para ir. Então, quando as coisas é para Deus, aí a coisa fica difícil. Ah, estou cansado. Ah, trabalhei muito. Ah, enfrentei um trânsito. Meus amados irmãos, é fundamental que a nossa vida, a vida que Deus nos deu, seja plena. E para tanto nós precisamos nos alimentar de Deus. Jesus falando desse mesmo capítulo 6, vai dizer assim, ó, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta nunca terá fome. E quem vive e crê em mim jamais terá sede. Então é preciso esforço, é preciso empenho. Não é? Aquelas pessoas atravessaram o mar de Tiberíades durante toda uma madrugada, porque queria comer mais pão. Não era em busca de Cristo. Às vezes fazemos coisas semelhantes a essa. Né? Então é importante que nós olhemos para a eternidade, entendendo que ela exige esmero da nossa parte, que ela exige determinação, disciplina. Né? Aquela hora é a hora do Senhor, a escola dominical o domingo é o dia do Senhor, eu tenho que estar na escola dominical, o domingo é do Senhor, eu preciso me esforçar para estar no culto, o dia de doutrina é o dia da doutrina, eu preciso me esforçar. Se eu não tive tempo naquela hora, como está sendo na live, eu vou lá assistir a live, porque eu preciso alimentar a minha alma e assim, pela palavra de Deus, eu ser um cristão fortalecido. Por fim, eu diria, essa é mais evangelística, essa que eu vou dizer, porque pode ser que alguém que esteja nos assistindo ainda não seja crente,
ou talvez tenha em nosso meio pessoas que tenham dúvidas, eu tenho que olhar para a eternidade entendendo que só existe um meio de alcançá-la. Eu preciso olhar para a eternidade entendendo que só existe um meio de alcançá-la. E esse meio chama-se Jesus Cristo. Ele falando, ele disse assim: eu dou-lhes a vida eterna. Vocês nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Há poucos dias eu ouvi um comentário de que um sacerdote católico compôs até uma música dizendo que Maria ia na frente esmagando a cabeça da serpente. E algumas pessoas estavam cantando, pessoas católicas obviamente, cantando essa música, achando que era algo extremamente belo e verdadeiro. É uma mentira da grossa, não é? Quem foi levantado para esmagar a cabeça da serpente foi Jesus Cristo. Está lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher, olha, da semente da mulher nascerá um, no masculino, um, que esmagará a cabeça da serpente. E esse é Jesus Cristo. Não há outro meio de alcançar a vida eterna a não ser por Jesus Cristo. Não é? Foi por isso que Jesus veio morrer a nossa morte. Ele morreu a nossa morte, ele morreu a sua morte. Ele pagou o preço da sua redenção. Ninguém mais fez isso. Nem Maria, nem ninguém. Maria foi uma mulher de Deus, uma bênção. Deus não daria o seu filho para ser cuidado por qualquer mulher. Ele logo, obviamente, ele escolheu com bastante critério. Ela era uma mulher de Deus, uma santa de fato. Porém, ela não pode salvar e ela jamais esmagou a cabeça da serpente. Porque isso quem fez foi Jesus, quando foi lá para a cruz. Lá na cruz, Jesus Cristo, então, esmagou a cabeça da serpente. Por isso, eu trago essa exortação a você nesta noite. Você precisa olhar para a eternidade, entender que, eu já aceitei Jesus e agora viver de qualquer jeito. Priorizar o mundo, priorizar a carne, priorizar a satisfação pessoal, não é por aí. Você foi chamado para um propósito e dentro desse propósito está o da sua devoção, da sua dedicação a Deus para desfrutar da plena vida que Ele lhe dá já agora. Então a questão de olhar para a eternidade é que nós vamos viver a vida eterna já aqui, vislumbrando a eternidade, sempre trabalhando em função de chegar lá de forma plena, segura, confiante, ou podemos dizer, da melhor maneira possível. Se você possa então guardar com você esta palavra e sair daqui esta noite da live entendendo isso, eu preciso olhar para a eternidade, eu preciso priorizar a vida eterna na minha vida, não é? É o bem mais importante que eu preciso ter. É algo absolutamente necessário para a minha existência. Ela é alcançável porque Deus já proveu a maneira de eu alcançar esta vida. Eu preciso me esforçar porque só existe uma maneira: seguir a Jesus. Que Ele, pois, lhe abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por mais esta noite na Tua presença, por esta palavra de exortação, de despertamento, que chama a nossa atenção para olharmos para a eternidade, compreendendo que ela é o bem mais importante para a nossa existência e também o bem necessário para cada indivíduo, cada ser humano. Ajude-nos a viver dentro dessa perspectiva, Senhor, e a priorizarmos a cada dia a nossa vida na Tua presença de serviço e dedicação a Ti. Tem misericórdia de nós. Age em nós pelo Teu Espírito Santo, nos desperta, nos aviva, nos fortalece, para que assim possamos a cada dia olhar para a eternidade com segurança, entendendo que de fato estamos a caminho dela, por Jesus Cristo, o qual Tu enviaste para a nossa vida. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.